Fala amigos! E aí, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Matheus Uyer, o dono deste canal, psicólogo clínico de CRP 0743898. Confirmadamente, essas informações são verdadeiras, como confirma a minha caneca de psicologia hoje, para o nosso cafezinho da tarde. Ainda estou em horário de tomar café, então estou permitido, não brinquem comigo, certo? Então, hoje temos um tema muito bacana, muito importante, tá? Que quem a gente vai assistindo esse vídeo, preste muita atenção. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, com alguns conteúdos mais complexos, mas que talvez a gente já tenha falado aqui alguma coisa sobre isso e que talvez se complemente. Então, se você quiser e tiver muito interesse, cara, dá uma notada aí, porque são coisas que valem muito a pena, certo? Então, hoje a gente vai falar de como tornar prazeroso, como tornar fácil aquilo que é difícil, como gostar daquilo que é difícil para nós, certo? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre qualquer atividade que seja muitas vezes uma barreira, uma tarefa, mas que você sabe que tem que fazer e ainda assim é difícil, certo? Então, pode ser para qualquer coisa, certo? Então, para mim, eu vou colocar como exemplo leitura, tá? Eu tento ler pelo menos 15 minutos, 20 minutos todos os dias. E pra mim é muito difícil, é, porque é uma coisa que eu sei que me faz bem, eu sei que eu preciso fazer isso. Mas ainda assim eu tenho minhas dificuldades, por mais que eu consiga fazer quase todos os dias uma leitura, pra mim ainda é difícil, certo? Então eu vou ensinar alguns macetes que você pode usar para qualquer outra atividade que seja parecida, né, que faça sentido para você, mas aqui estarei usando como exemplo a leitura para a gente poder ficar mais fácil de entender. E só que aí você aí dentro da sua realidade, do seu contexto, você transforma isso para aquilo que você tem mais dificuldade, porque as dicas praticamente funcionam, certo? Então, pra gente começar a entender, a gente pode observar que todo comportamento ele busca uma função, certo? Ele busca uma recompensa. Seja uma recompensa proximal ou distal. Uma recompensa que seja mais momentânea, né? Tipo, pô, vou fazer isso aqui para receber essa recompensa agora. E uma recompensa distal, que muitas vezes passa por isso, né? Essa atividade que você está aí precisando fazer e não está conseguindo. Então é uma recompensa que vem lá na frente, né? E de uma maneira muito diferente que a gente vai acabar entendendo, certo? Então a leitura, a gente pode usar isso como exemplo, que ela é uma recompensa distal, né? A gente terminar de ler 15, 20 páginas, 10 páginas, nesse momento exato não vai ter nenhuma recompensa, mas ao longo do tempo isso se cria um hábito e a recompensa vem lá na frente, certo? Então, bom, a gente entendeu que todos os comportamentos, todas as coisas que a gente faz, elas têm uma recompensa. Então, existem esses dois modelos, certo? E existem algumas outras ramificações dentro desses modelos, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, certo? Então, primeira coisa, né? Depois da gente entender esse pretexto. Quando esse comportamento, né, quando essa coisa específica que você está fazendo, para você é difícil, você não gosta, mas sabe que tem que fazer, qual que é a grande jogada, a grande técnica? É você ver isso de uma maneira diferente, certo? Você colocar meio que uma meta ou meio que um desafio para você mesmo, você se desafiar a fazer, não, eu preciso terminar esse conteúdo, pô, esse aqui é minha meta, é meu objetivo, pô, preciso, como se fosse realmente um desafio, sabe? Porque né, você simplesmente não vai fazer coisas que você gosta todos os dias, né? Você vai colocar metas e objetivos na sua vida, você vai precisar passar muitas vezes por coisas que você não gosta. Então, nessas coisas específicas, coloque como desafios. Pô, preciso cumprir a meta, preciso concluir isso aqui. A gente tem que ver isso como uma afeição de vencer a nós mesmos, vencer essa barreira que a gente tem e colocando essas metas e, pô, me superando, conseguindo vencer, conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Então, essa é uma dica muito importante, né? Principalmente nessas coisas que a gente tem mais dificuldade, que a gente sabe que é importante, mas que a gente, cara, meio que travado para fazer, meio que tem dificuldade. É, então, essa é a maneira que eu vejo e que faz muito sentido e que muitas vezes dá certo, certo?
Então, além disso, né, nós seres humanos, a gente tem alguns tipos de recompensa, certo? Como eu falei, distal e proximal, mas também a gente tem aquelas que são intrínsecas, né? Aquelas recompensas que estão dentro da gente já como instinto, comida, sede, questão de descanso, de dormir, né? São coisas que já estão nos nossos instintos, então a gente vai sempre buscar, sem nenhum esforço, a gente vai sempre buscar estar bem fisiologicamente, então isso é uma recompensa que, cara, já tá dentro de nós, a gente não precisa fazer nenhum esforço, né, para tornar ela cabível para nós. E existem as extrínsecas, que são aquelas coisas que nós mesmos colocamos como recompensas, certo? Então, preciso aprender esse conteúdo, preciso correr uma quantidade de quilômetros, preciso fazer um treinamento tantos dias na semana, preciso assistir tantos videoaulas, preciso fazer isso e aquilo. Então essas recompensas são as recompensas que nós colocamos para nós mesmos, certo? Então a grande tentativa, né, e a grande chave para isso seria tentar tornar esse objetivo, né, essa coisa que nós não gostamos ou enfim temos dificuldade, como uma coisa intrínseca, sabe? Uma necessidade, uma coisa que esteja tão natural dentro do nosso comportamento que fique automático, que fique fácil e que a gente consiga sentir, né, que está fazendo uma coisa certa, e que os resultados, as recompensas, elas vão vir, mesmo que muitas vezes não seja agora, seja depois, mas que a gente consiga internalizar esse pensamento, né? Então a gente meio que transforma uma recompensa secundária que vem de fora numa recompensa primária, tão importante quanto todas as outras, né? Eu sei que esse é um processo complicado e muito difícil, mas é o que faz muito sentido quando se fala de um macete, de uma manha, para tornar essas coisas mais simples. Então depois que você faz todo esse processo de transformar essa recompensa, de ver isso de uma maneira diferente, de encarar essas coisas como um desafio para o seu próprio crescimento e para as recompensas que você está buscando, isso acaba se internalizando, isso acaba se tornando uma coisa diária, comum, e aí você acaba tendo uma visão diferente, né, dessas coisas que você estava lutando contra. Você sabe que você tem que fazer isso todos os dias, você sabe que você tem que atingir essa meta, esse resultado, então as coisas passam a mudar e obviamente a gente fala que isso é uma coisa difícil realmente, então a gente tenta não fazer isso com muitas coisas que a gente não gosta, a gente tem dificuldade, para a gente poder fazer essa transformação de uma maneira mais, digamos assim, mais comum e que não seja tão sofrido, né? Porque, pô, imagina você fazer isso com 4 coisas que você não gosta, você coloca na sua rotina, você enlouquece, né? Fica muito mais difícil e é muito mais fácil também de você abandonar, né? A gente também tem aqui o estudo, né, de como fazer, basicamente, isso por Pavlov, né, que é um comportamentalista muito conhecido, né, que aqui a gente tem o nosso condicionamento clássico associativo, né, que é basicamente criar um componente, criar um comportamento que a recompensa não é, digamos assim, faz um comportamento primário por uma recompensa secundária, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa muito comum quando a gente vê, por exemplo, a gente troca dinheiro, né, por comida. Então a gente trabalha não por comida, a gente trabalha por dinheiro, mas a gente sabe que a recompensa é outra, sabe? Então a gente trabalha, ganha dinheiro e troca por comida. Ou seja, a gente faz um comportamento não especificamente para ganhar dinheiro, mas a gente faz um comportamento, que no caso é trabalhar, para ganhar dinheiro com o intuito de comprar comida ou comprar coisas que sejam importantes para nós, certo? Então isso é meio que vem muito isso, né, do que a gente tá falando sobre hoje, né? Que a gente, preciso fazer isso que eu não gosto, né? Eu preciso ler tantas páginas, preciso ler tantos minutos. Por quê? Porque a recompensa não é só terminar, mas sim adquirir um conhecimento, é bater essa minha meta que eu queria, é cumprir essa tarefa que eu me dei. Por quê? Porque esse comportamento para mim é importante, porque esse conhecimento para mim vai me agregar muito. Então, sabe, a gente não tá lendo ou fazendo algo só para terminar e ler só por ler, por exemplo,
né? Mas sim porque isso tem uma outra recompensa. Então isso é muito importante da gente ver esse comportamento com a outra recompensa que não é diretamente associado a ele, mas que faz muito sentido dentro da nossa realidade, né? E o outro modelo também é o condicionamento operante, né? Que é ver a consequência do resultado, né? Então, pô, olha só, eu, eu consegui ler tantas páginas, né? Ah, então, pô, vou apresentar um trabalho na faculdade, sei lá, no próprio trabalho, uma apresentação. Pô, eu me preparei, eu li, eu consegui terminar essa minha meta, então agora eu tenho esse conhecimento, né? Então, o resultado é eu conseguir saber, eu conseguir fazer, eu estar seguro. E a consequência disso é eu conseguir fazer uma boa apresentação, é eu me dar bem, é eu atingir esse outro objetivo que vem em sequência, né? Então, e você reforça, acaba reforçando, né, o sentido de, bom, preciso estudar, preciso me preparar, né? Ou, por exemplo, né, me preparei para uma corrida, né, treinei, por mais que seja difícil, meu objetivo era esse, estar preparado para alguma competição e depois você conseguir ir lá competir e conseguir ser bem sucedido, você vê a consequência desse comportamento que você fez e ele é reforçado, certo? Então, de uma maneira mais simples, você vê o resultado, né? A consequência do resultado disso que você estava fazendo, né? Então, fora essas coisas, né, que também são importantes, comportamentais, outra é você ver a função, né, disso que você está fazendo, né? Pô, eu tô estudando hoje, por quê? Porque eu, porque eu quero ser uma pessoa mais desenvolvida, eu quero ter conhecimento, porque esse conhecimento vai me levar até um sucesso dentro da minha área, porque se eu estudar, eu aprender, eu vou ter mais capacidade e eu vou ser mais bem sucedido e vou ser mais bem reconhecido e eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou chegar onde eu queria. Então, você não muitas vezes não consegue ver a função do que você está fazendo, né? Porque parece coisas muito distintas, mas essa é a grande realidade, né? Que a maneira que você enxerga esses resultados e você enxerga essas consequências do comportamento que você não gosta e você precisa fazer é aquilo que tem que te motivar, certo? Então, você conseguir ver a função, né, por trás desses comportamentos, muitas vezes vão te dar um ânimo, vão te dar uma vontade, né? E obviamente, como eu falei, são recompensas distais. Então, muitas vezes você não vai conseguir ver essas recompensas, né? Mas você tem que continuar firme, se desafiando, porque você meio que tem que saber que se você continuar fazendo isso da maneira certa, vencendo os seus próprios desafios, você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso dentro daquilo que você está se propondo, certo? Então, é muito válido a gente saber que essas atividades difíceis que a gente precisa superar, essas barreiras que para nós é difícil, provavelmente é o que vai fazer a gente alavancar, porque não é difícil só para você que está tentando fazer, é difícil para todas as pessoas. E muitas vezes as pessoas desistem, né? As pessoas não querem fazer porque é um gasto, é um desafio demais para elas. Então elas não conseguem ver essa recompensa, né? Essa função no comportamento, ah, esse objetivo que você hoje pode conseguir enxergar, certo? Então você já está com o pé na frente, você tem uma capacidade distinta, uma capacidade diferente de entender o porquê você está fazendo e o porquê que você deve continuar fazendo, mesmo que muitas vezes seja difícil. Então, eu espero que essas dicas, né, que eu tenha dado, essas explicações, torne mais fácil essa associação de tornar um comportamento complicado, um comportamento que seja bem travado para você, de uma maneira mais fácil. É, que fique de lembrança, né, que coisas boas, coisas recompensadoras, coisas que são apenas para você, coisas que são aquilo que você merece, aquilo que você deseja, vão te exigir preços e estratégias mais caras quanto mais você alçar, né? E não é sobre você se matar
para fazer tudo, você dá seu sangue como louco, mas é você fazer isso de maneira inteligente e estratégica, para que essas coisas fiquem mais simples para você, certo? Você comece a enxergar essas coisas de uma maneira diferente e utilize dessas estratégias para conseguir chegar lá onde é que você precisa e onde você quer chegar, certo? Então, como eu disse antes, a gente usou como exemplo leitura, estudo, exercícios, mas que você possa levar isso como um aprendizado para qualquer coisa que você acha que seja cabível isso dentro da sua vida, certo? Então, quando você se encontrar com uma barreira, um objetivo, algo que seja difícil, né, dá uma olhadinha nesse vídeo ou nas suas anotações aí e comece a ver as coisas de uma maneira diferente, porque os desafios não vão sumir, mas a maneira com que você encara eles vai dizer o quão longe você vai conseguir chegar, certo? Então é isso, gente. Como sempre, agradecendo vocês aí por assistirem o vídeo. Muito obrigado por tudo. Se vocês gostaram, obviamente, deixem seu gostei aí, comentário, se possível, compartilhar com algum amigo aí que você acha que goste. Se não for inscrito, obviamente se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos aí, ative o sininho. E é isso, gente. Muito obrigado de verdade. Espero aí vocês no próximo vídeo. Valeu!